paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações nessa noite. E eu quero me ater apenas a um verso dos Salmos, muito conhecido, que é o Salmos 91. Mas eu quero me ater especificamente no verso 3, que diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando a palavra diz, o salmista está dizendo que o Senhor nos livrará, ele te livrará do laço do passarinheiro. Na sua forma metafórica de explicar, o salmista ele está fazendo aqui uma alusão a uma espécie de armadilha que é feita para capturar pássaros ou aves grandes. É feita uma armadilha e onde o pássaro é atraído, as aves são atraídas às vezes por um tipo de alimento, e quando ele entra naquela armadilha, ele é preso, né? E as suas garras, elas são presas de modo que ele não pode mais prosseguir voo, ele não pode mais alçar, ele não pode mais ser um pássaro, uma ave livre. E quando a palavra diz aqui, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, isso fala acerca das forças, né, do império das trevas contra a vida dos filhos de Deus, né? São armadilhas que o inimigo coloca para que sejamos atraídos a ponto de nos tornarmos presa desses caçadores. No caso, trazendo aqui para a nossa realidade, são arapucas, são armadilhas que o inimigo prepara para nos prejudicar. E nós precisamos estar atentos contra essas armadilhas, porque por vezes o inimigo, a palavra diz que ele é sagaz, né? O agir de Satanás e de seus agentes, porque eles estão agindo, eles não tiram folga, sabe? Ele está sempre agindo para fazer com que os filhos de Deus não alcancem as promessas que o Senhor tem para o seu povo, para que não avancemos. E nós temos que estar atento às armadilhas, porque ele age por vezes situações que parecem que não são perigosas, mas que por trás tem um intuito das trevas para prejudicar os filhos de Deus. Nós temos o Salmos 91, existem pessoas que eu já vi isso diversas vezes, que deixa lá na estante a Bíblia aberta no Salmo 91, que acha que aquilo ali vai fazer com que nada de ruim aconteça, né, para que a calamidade não venha chegar naquela casa. Mas se eu for meditar versículo por versículo, eu ficaria horas com vocês aqui. Mas eu quis me ater, porque a epígrafe do Salmos 91 diz a segurança daquele que se refugia em Deus, né? Aquele que está debaixo da mão potente e poderosa do Senhor, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Mas quando no verso 3 ele diz que ele te livrará, mas é quando você está refugiado em Deus. Quando as suas ações, as atitudes que você precisa tomar na sua vida, quando você está debaixo da segurança, da proteção do Senhor. Isso vai fazer com que você não caia em armadilhas. Por esses dias eu fiquei assustada. Eu tenho pouquíssimo tempo para ligar na televisão. Geralmente eu acompanho online, né, as notícias principais do dia. Mas outro dia eu fiquei assustada, porque era uma reportagem atrás da outra, o mesmo crime, né? Tem aumentado muito, sabe? De uma forma assustadora, os assassinatos de feminicídio, né? De mulheres sendo mortas pelos seus companheiros, namorado, ou um ex-marido, revoltado, enfim. E eu fiquei assustada. E interessante que quando os repórteres vão entrevistar a mãe da vítima, porque a maioria de caso fatal de morte, ou então a mulher ficou com alguma sequela, ou teve 80% do seu corpo queimado, sabe? E
quando você vai entrevistar a família da vítima, a maioria deles dizem: olha, quando ela chegou aqui com esse rapaz, eu não gostei dele. O pai, a mãe, a tia, sabe, ali a família falando: eu nunca gostei dele, sabe? Eu falei para minha filha, esse rapaz não é para você, ele não me inspira confiança, né? Então, assim, muitos estão entrando, caindo em armadilhas, e por vezes tem pessoas ali, sabe, tentando fazer com que aquela pessoa enxergue, né? Filhos que não ouvem os seus pais, sabem? Que não prestam atenção, que não acatam o que o pai diz e o que a mãe fala, sabe? Porque eles têm visão de águia, né? Os pais... eu tenho uma amiga que ela fala: quando a minha mãe não gosta de alguma colega minha, eu me afasto, porque não é boa coisa. Porque a minha mãe dificilmente ela erra quando ela diz que não gostou daquela pessoa, não gostou de eu ter proximidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que por muitas das vezes as pessoas estão caindo em armadilha, principalmente mulheres, né? Porque mulher, a maioria é muito emotiva, é muito sentimento, é muito pelo que ouve, e ela facilmente, ela cai no engano, ela cai na armadilha, sabe? Por vezes por falta de vigilância, né? Às vezes tem, nesses casos de feminicídio, né? Eu preciso tocar nesse assunto, porque são armadilhas às vezes que tá ali, sabe, óbvias, mas ela tá tão cega, tá tão envolvida que ela não enxerga. Então, às vezes termina um relacionamento porque o cara é muito ciumento, né, agrediu uma vez, então ela vai lá, denuncia, depois ela vai lá e retira a queixa, e depois ela termina sendo brutalmente assassinada. Ela caiu numa armadilha, ela foi vítima, ela caiu no laço do inimigo, sabe? Então, por vezes, ela tá caindo naquela armadilha, mas não foi por falta de aviso, mas talvez ela não estivesse se refugiando em Deus. Talvez ela entrou naquele relacionamento sem pedir uma direção de Deus. Mas você vai dizer: mas irmã Natália, eu não sou cristã, eu não tenho assim uma comunhão com Deus. Passa a ter, sabe? A palavra diz que nós devemos entregar ao Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas petições, as nossas indagações, as nossas inquietações, sabe? Em outras passagens bíblicas vai falar: lança sobre mim a ansiedade, sabe? E a palavra de Deus, ela nos dá, nos garante, sabe, que nós podemos apresentar a Deus. Então, antes de você fechar qualquer negócio, até mesmo antes de você firmar um compromisso, ore, pede a Deus: Senhor, a tua vontade realmente é o que o Senhor tem. Porque eu vou te falar uma coisa, né? Já que eu toquei nesse assunto, peguei esse viés para falar acerca disso, porque eu fiquei muito assustada. E quando você vai entrevistar os familiares, eles sempre falam: não gostei, nunca gostei desse rapaz, que a minha filha se envolveu, que ela casou, ele tinha um comportamento agressivo, enfim. E nós precisamos estar atentos, né? E quando a palavra diz sobre isso, não só a respeito disso, até mesmo você de repente tá pensando em abrir sociedade, abrir firma com alguém, então procura saber quem de fato é essa pessoa, se é uma pessoa idônea, sabe? Ou se é uma pessoa que tem ali uma dupla personalidade, um desvio de caráter, né? Às vezes a pessoa já tem um histórico e você acaba fechando um negócio com aquela pessoa. Então tudo isso são laços, sabe? Que são armadilhas que o inimigo coloca para que a gente venha cair nessas armadilhas. E quando um pássaro, uma árvore cai na armadilha, ele fica ferido, ele sangra, sabe? Alguns, dependendo ali da armadilha, dependendo ali do laço para prender aquela ave, aquele pássaro, ele por vezes ele tem uma de suas patas quebradas, ele é ferido, talvez ele não vai conseguir mais alçar voos, sabe? Ele vai perder ali os movimentos. Isso acontece na nossa vida, porque existem pessoas que são afetadas em diversas áreas da vida, sentimental, emocional, e ela se torna ser uma pessoa com essa deficiência, sabe? Mas algo que é interno, sabe?
algo que vai lá dentro, que machuca. Mas a palavra diz que se nós habitarmos nos esconderijos do Senhor, se nós nos refugiarmos em Deus, Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Senhor não nos deixa ficar enganados. Mas a partir do momento que nós apresentamos a Ele as nossas petições, para que a gente possa ter uma direção, e Ele te livrará. Mas tem essa condicional, você precisa estar habitando no esconderijo do Senhor, se refugiando em Deus e confiando nele. Mas para isso você precisa habitar e você precisa ter uma vida de oração. Não relaxe com a sua vida de oração. Não saia de casa sem antes entregar o teu dia, sabe? Entregar os seus compromissos para o Senhor. Entrega tudo, peça que o Senhor te guarde, porque, queridos, nós saímos de casa de manhã e pensamos, estou indo trabalhar agora, mas eu já tenho que pensar no que eu vou fazer para a janta. Só que às vezes pode acontecer de você não voltar. Mas quando você ora e você pede a Deus que te guarde, sabe, que te livre, sabe, do homem mau, do ladrão, sabe, do homem fraudulento, e Ele te dá essa segurança. Nesta noite o Senhor está dizendo que vai te livrar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, a partir do princípio que você se refugia em Deus e que você está escondido, sabe, no Senhor.